Olá, seja muito bem-vindo ao Na Sua Sexta, podcast de varejo e consumo da Exame. Eu sou Raquel Brandão e hoje a gente vai falar de uma marca que todo mundo conhece, com certeza lembra do slogan, que é o "Quer pagar quanto?". Hoje eu estou aqui para falar com o CEO das Casas Bahia, Renato Franklin. Muito bem-vindo, Renato. Obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Raquel. É um prazer estar aqui com essa audiência tão VIP, tão renomada, para falar aí de varejo, falar do cenário macroeconômico e também de como anda uma das maiores varejistas do Brasil, tão tradicional como você colocou, o slogan "Quer pagar quanto? Todo mundo sabe de onde vem", dedicação total a você. Então, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Renato, acho que para começar eu quero saber um pouquinho mais de quem que é o Renato. Quem que é esse CEO que assumiu as Casas Bahia? Há quanto tempo faz? Já faz Dois 2 anos. anos, né? 2 2 anos. anos. Faz 2 anos no dia 2 de maio. Então, tá quase, praticamente 2 anos. A gente, Renato Franklin, mineiro, pai de 3 filhos, casado com a Vânia, 3 filhos, Vitor, Felipe e Nina. Cresci em Belo Horizonte. Achei que ia trabalhar no mercado financeiro. Acabei passando 10 anos na Vale, passagem rápida por Suzano. Fiquei 10 anos na Movida, aluguel de carros. Então, estava num negócio completamente diferente. Tem um pouquinho de varejo, mas com muita disciplina de alocação de capital, um negócio mais financeiro. E há 2 anos atrás recebi o convite para vir para Casas Bahia. Achei que nunca ia sair de onde eu estava, mas essa marca Casas Bahia, a força da infraestrutura logística, a força do crediário, né, um negócio muito bom, o crediário da Casas Bahia, é um negócio que é bom para a população, mas que também gera bastante retorno para a companhia. E algumas outras oportunidades estratégicas na companhia me fizeram tomar essa decisão. Estou muito feliz com a decisão. Acho que é uma companhia que, cara, tem muito potencial pela frente. Renata, eu vou voltar umas casas aqui, porque quando você chega nas Casas Bahia, ela estava num momento complexo, né? Ainda se chamava Via, inclusive tinha mudado de nome para Via. Ela surge como Casas Bahia, Via Varejo, depois Via, e aí vocês fazem a mudança para voltar para Casas Bahia, e acho que isso é simbólico porque tem toda a questão de olhar para o que é a origem, para o que é o core do negócio, e essa estratégia que vocês adotaram para recuperar a empresa, né? Então me conta um pouquinho como é que foi essa chegada, esse momento em que você chegou e o trabalho, como que vocês pensaram esse trabalho de recuperação da Casas Bahia. Legal. Importante, acho que, passar por esse tema mesmo. Como eu falei, né, assim, eu gosto de disciplina de alocação de capital. Então, a agenda que eu alinhei com o conselho e que assumi na companhia foi de avaliar qual que é o retorno de cada uma das linhas de negócio da companhia, cada categoria, em cada canal de venda. E priorizar aquelas onde a gente tem retorno. Ou seja, a gente tem que olhar quais são as linhas de negócio que a companhia tem vantagens competitivas estruturais e que consegue gerar valor fazendo esse tipo de negócio. E cheguei aqui em maio de 23, e aquele contexto, né? Lembrando, pós-pandemia, juros baixos, e-commerce bombando, uma companhia que tem mais de 100 milhões de clientes, com uma marca tão forte como Casas Bahia, obviamente se viu tentada a explorar vários negócios adjacentes que poderiam monetizar e gerar valor para todo esse ecossistema. Então, seja ele criar uma plataforma de e-commerce generalista e vender de tudo, né? Desde copo, material de limpeza, água, etc., que são negócios que, cara, potencial muito grande, mas que consomem muito capital para crescer. Fazer uma fintech, mirou de dados, muita coisa que tenta construir é muito caro. E quando você tenta fazer de tudo ao mesmo tempo para todo mundo, tem uma necessidade de funding muito alta. Lembrando que depois de 2021, 2022 ali, os juros começou a subir, o cenário macro mudou completamente, e aí uma estrutura de dívidas da companhia muito de curto prazo acabou gerando uma pressão muito grande de liquidez, uma pressão no fluxo de caixa. Então cheguei realmente a uma situação muito desafiadora. Acho que quando a gente mergulhou nos números, encontrei um desafio maior até do que eu esperava, e a gente teve que acelerar esse plano de transformação. E ele começou por isso, por avaliar o que não pode ser feito porque está consumindo caixa e como que a gente gera caixa aqui dentro. Então a gente optou por parar de ser um player generalista e voltar a ser um player especialista em eletrodoméstico e imóveis, que é o que a companhia sempre fez, com sustentação pelo crediário da Casas Bahia, o carnezinho que todo mundo conhece, que sempre foi pedra fundamental no crescimento e na geração de valor da companhia, onde que a penetração é maior desse crediário na loja física. Então a gente teve que ajustar isso. E o nome, né, quando virou Via Varejo, que foi a fusão de Casas Bahia e Ponto Frio para ter uma marca de varejo forte, depois Via para tirar até o varejo do nome, porque ia fazer mais coisa do que o varejo. Dado que a gente voltou a ser especialista, queria passar um recado claro para fora, mas também para dentro da companhia.
Então, voltar com o nome Grupo Casas Bahia é uma coisa muito forte. E até aqui, né? A gente chega aqui na recepção do prédio para falar, pô, representa alguma empresa? Se você fala Via, a pessoa não sabe. Você fala Casas Bahia. Você já fala, pô, eu tenho um carnezinho, o outro tem um cartão. É legal. Você fala, pô, passa lá, tem promoção do celular esse fim de semana. Agora é Dia das Mães, tá com preço melhor do que Black Friday. Você já vende. E é o dia a dia, você vive varejo. Então, acho que o nome simboliza esse back to basics, da gente voltar a fazer o que a gente sabe fazer, acertar a estratégia. E, obviamente, gerou. Aí a gente tinha muito estoque de categorias não core, né, que não são dessa linha de negócio, e que permitiu a gente vender e fazer caixa ali ao longo de 23. Acho que aquele primeiro semestre foi muito focado em o que a gente tem de ativo aqui que não está gerando valor e que a gente consegue transformar em caixa para que a companhia possa se reorganizar. E aí a gente monetizou muito estoque, mais de R$1 bilhão de estoque que estava muito antigo, que a gente teve que vender com descontos, mas transformou em caixa. Fizemos uma redução de despesa, né? E todo mundo olha e fala, pô, mas você conseguiu tirar quase 50% dos cargos de liderança, foi quase mais de 10 mil posições cortadas no primeiro semestre ali, um total de redução de quase 300 milhões de save no SG&A. Mas eu falo que mais relevante que a economia é a agilidade que a companhia ganha. Quando você fica com uma estrutura organizacional mais linear, menos níveis, o nível executivo fica mais perto da base, que é quem está falando com o cliente, quem está vendo a realidade, vendo as oportunidades. E aí você consegue capturar mais oportunidades. Então, aquele primeiro semestre foi muito nessa linha de ajustar a estratégia, resgatar a cultura da companhia e organizar para poder entrar de uma forma diferente em 2024. Perfeito. Você até me lembrou aqui uma coisa, que é a questão de... Vocês têm duas marcas dentro do grupo, duas marcas fortes, mas claramente a gente vê que tinha um trabalho de recuperação, inclusive, na marca principal, né? Queria entender um pouquinho também como é que vocês estão trabalhando a recuperação das duas marcas. Como que está também o posicionamento para Ponto? É legal. A marca Casas Bahia ela é muito forte, acho que ela é muito mais reconhecida, é uma marca nacional. A marca Ponto Frio, ela é forte regionalmente, até tinha mudado também para Ponto. Ponto muito genérico, a gente organicamente, você perde bastante, principalmente no e-commerce e até na relevância de loja física, todo mundo reconhece Ponto Frio. Então a gente voltou com Ponto Frio, então teve um custo de transformação, mas tem muito mais identidade, muito mais engajamento até do time interno, e trabalhando mais regionalmente, ou seja, ela é muito forte em Minas Gerais, Rio de Janeiro, tem um pouco em São Paulo e um pouco no Sul. Mas nesses dois estados é muito forte onde é a origem da marca. Então a gente concentrou como uma marca regional, que aproveita toda a escala e competitividade da Casas Bahia, a parte logística é a mesma, financeira é a mesma, todo o back-office é o mesmo, e até o time de precificação, o time comercial. Apenas, às vezes, com um posicionamento, algumas promoções exclusivas, de acordo com o nicho de cliente que aquela loja do Ponto Frio atende. Tem um pouquinho mais de mix de tecnologia, um pouquinho mais de viés de inovação. Que a gente trouxe esse viés também para Casas Bahia, que tem se revolucionado, montado lojas flagships e atendido também o público um pouco mais alto, de alta renda. Perfeito. Essas duas marcas vão continuar ou a ideia, vocês já cogitam talvez unificar tudo numa marca só? Não, as marcas continuam, Ponto Frio tem sua força, ela é relevante, tem um papel ali até de competitividade, né? Isso não é claro para todos os consumidores. Então, quando você tem uma loja, muitas vezes você tem uma loja Casas Bahia, Ponto Frio, uma do lado da outra. Então é bom porque a gente concorre com a gente mesmo, o cliente cota em um, cota em outro, compra, e isso ajuda a gente a conseguir maior penetração de mercado. Tanto que se você for olhar, né, o nosso market share mais alto é justamente Minas, Rio e Espírito Santo, onde a gente tem as duas marcas com mais presença. A gente chega a bater em loja física 45% de market share, sendo 50% em televisão e 45% em linha branca. É muito forte em Minas, Rio e Espírito Santo. São Paulo, onde também tem Ponto Frio, a gente tem 37% de market share e bate 45% também em TV e 45% em linha branca. É muito forte. Nordeste, Centro-Oeste, Norte, onde eu não tenho Ponto Frio, e a Casas Bahia foi mais recentemente, tem muito espaço de crescimento. A gente tem 25% de share no Nordeste e só 15% no Centro-Oeste e Norte. Então a taxa de crescimento também é maior nessas regiões. A gente estava crescendo no quarto trimestre, entregamos 30% de crescimento no Norte e Nordeste do Brasil, é uma taxa muito forte, e um dígito alto de crescimento no Sudeste. Então, faz parte da estratégia da companhia manter as duas marcas. Legal. Você falou um pouco da presença geográfica, vou até aproveitar para entender um pouco como é que está a questão de presença geográfica do grupo. Porque quando vocês chegaram, vocês identificaram que era preciso fechar algumas lojas que eram deficitárias, até por conta de todo esse reajuste. Algumas vocês perceberam que dava para recuperar.
Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão vendo hoje essa questão de pontos físicos, porque eles foram super importantes nos resultados de 2024, né? A loja física mostrou e provou o seu valor, né? Isso. Loja física para a gente é core e vai continuar existindo para sempre. O e-commerce tem ganhado penetração. Hoje, mercado de móveis, 80% é loja física. É muito difícil você comprar uma cama, um armário, sem ir lá olhar. A parte de decoração, você tem um pouco mais de crescimento, itens de ticket um pouco mais baixo no e-commerce. Quando fala de eletrodomésticos, a gente tem mais ou menos 48% do mercado é loja física, 52% é e-commerce. Então, cresceu um pouquinho nos últimos anos. Isso já foi invertido um pouquinho maior no físico. O que a gente acredita é que o e-commerce vai crescer um pouquinho mais estruturalmente, mas que a loja física vai continuar existindo. Mesmo na China, que a penetração do e-commerce é a mais alta do mundo, a gente tem 60% de penetração no e-commerce, então tem 40% de loja física, é muito relevante. No Brasil, quando a gente olha para a companhia, né, a gente tem hoje 1.070 lojas, mais ou menos, espalhadas por todo o território nacional. Temos 25 centros de distribuição, e essas lojas têm uma capacidade de crescimento. A gente está crescendo no same store sales. Então, no quarto tri, o crescimento de same store sales foi 17%. Primeiro tri, a gente já vai entregar, né? Daqui a pouco a gente vai publicar os números, um bom crescimento de same store sales. Então, que mostra a força da loja física e o potencial de crescimento. Ao longo de 25, a gente não pretende iniciar um ciclo de expansão de loja. A gente mantém aquela disciplina de olhar que loja que faz sentido. Quando o juro sobe, aumenta a barra de rentabilidade que cada loja tem que entregar. Nós fechamos 70 lojas, né? Quando a gente iniciou lá atrás, em agosto, a gente falou, vamos fechar 100, né? mais ou menos 100 lojas. E acabou que a gente conseguiu recuperar quase 30 e poucas delas, fechamos 69 no total. Só que a gente reavalia isso constantemente. Hoje não tem mais um movimento estrutural grande, mas pontualmente, sim, tem uma loja que o mercado começa a enfraquecer e está mudando para outro, vai dar para diminuir, tem os juros que aumentou, então essa loja não fecha a conta, e você vai fazendo ajustes pontuais. Abre uma lojinha ou outra, igual abrimos a flagship nova junto com a sede, aqui na próxima estação Berrini, uma loja emblemática. Teve uma loja nova no Aricanduva, que é a segunda melhor loja nossa de rentabilidade e volume, muito forte. Então são lojas com um modelo novo, com metragem quadrada maior e que trazem sim um crescimento de receita e de rentabilidade que a gente pode fazer alguns investimentos pontuais com o suporte da indústria. A maior modificação ela vai vir a partir de 2026. Então primeiro a gente quer arrumar a operação da companhia, então melhorou muito, quarto tri entregamos a melhor margem EBITDA desde 2017, estão batendo 8% de margem EBITDA, e olhando para o bottom line, ainda tem a estrutura de capital para a gente resolver que vai melhorar o lucro líquido. O plano é, operacionalmente, continuar melhorando o EBITDA consistentemente, então a cada trimestre entregar um pouquinho de melhora de margem, para buscar lá em 26 entrar num EBITDA mais próximo de 2 dígitos, que seja suficiente para cobrir as despesas financeiras da companhia. Obviamente, para isso, a gente também quer reduzir as despesas financeiras. Parte da redução vai vir com um ciclo operacional melhor, que você tem mais fluxo de caixa e evita a necessidade de antecipação de recebíveis e outras coisas que geram despesa financeira. E parte vai vir de estrutura de capital mesmo, conversão da dívida em equity, melhorar monetização de créditos fiscais, passivo trabalhista, tem muita coisa para a gente fazer para melhorar o balanço da companhia. Perfeito. Vou focar um pouquinho no operacional, de tudo que vocês fizeram e um pouco do que vocês estão fazendo agora. Em que pé isso tá, né? Vocês tinham ali um prazo, uma corrida, né? Que vocês viam ali a faixa de chegada. O quanto vocês já conseguiram correr dessa maratona? Esse ponto é legal, né? A gente, quando foi 10 de agosto de 23, a gente apresentou o plano de transformação, era um plano de 2 anos. Então ele ia até o meio de 25. E a gente estava buscando ali mais ou menos 2 bilhões de melhoria de LAIR, né? Então é um plano que a gente veio entregando, mas em 24, quando o juro subiu mais do que o previsto, a expectativa nossa é que o cenário macro em 25 a gente tivesse um juros próximo de 10%. Acabou que ele ficou bem mais alto, hoje de 15% já é uma realidade. Já. Então a gente teve que aumentar esse plano. Então o target do plano, a gente esticou esse plano para ir até o final de 25, ainda nessa fase de aumento de eficiência operacional e de incremento de margem, antes de entrar num ciclo de crescimento. E adicionamos 500 milhões de reais de objetivo de melhoria de LAIR, né? Então 2,5 bi objetivo total até o final de 25. Então a gente está com 1 ano e meio de plano, começou em agosto de 2023, estamos agora início de 2025, e temos mais 8 meses para trabalhar. A gente tem entregue um pouquinho melhor a operação. Então, same store sales crescendo um pouquinho mais do que o previsto, o crediário crescendo um pouco mais do que o previsto, isso é muito legal, a gente fazia mais ou menos 600 milhões, bateu o recorde na Black Friday, 1 bilhão de reais em um mês, e na média,
num mês normal, a gente está fazendo 850 milhões de reais de produção de crediário, que é muito relevante e que contribui para a melhoria de margem da companhia. Além disso, a gente entrou agora em 25, né, a primeira fase do plano, muita redução de despesa, realmente de eficiência operacional. Agora o desafio é como é que eu aumento a alavancagem operacional. Então eu preciso entregar um pouquinho de crescimento, principalmente em loja física, para ajudar na diluição de custos fixos e com isso ir aumentando margem de forma gradativa. O crediário me ajuda, porque toda vez que eu faço um trimestre com forte crescimento de crediário, eu vou ter, na média, 14 meses acruando receita desse crediário, que garante que você vai entregar um pouquinho melhor no próximo tri. Mas tem que continuar crescendo e tem um desafio, né, macroeconômico. A gente não está vivendo um cenário onde tem um vento de cauda para ajudar. É ganho de share, é briga com competição na ponta. E aí é o desafio de manter rentabilidade justamente nesse ambiente mais competitivo e mais acirrado. Sim, aí tem um ponto, né, que é interessante dessa indústria do varejo, né? Quando a gente olha para a competitividade e a competição entre os varejistas ela está muito racional. A gente não vê ninguém fazendo loucura ou abrindo mão de margem para tentar crescer. Onde é que está acontecendo a competição? A competição está na indústria. Tá. Então a gente vê novos players chegando, então muitos players vindo da China. Os players atuais, uma briga por market share, e quase todos os players eles são internacionais. Então os grandes players da indústria de eletrodomésticos são internacionais. E com os outros países performando um pouquinho pior do que era a expectativa deles, e com esse incremento de tarifas, o Brasil ganha relevância e ganha prioridade. Então a gente vê uma pressão por crescimento no Brasil que acaba nos dando um pouco mais de poder de negociação. Então uma coisa interessante, a gente tem conseguido trazer para os clientes ofertas cada vez mais atrativas, que traz um desafio para a companhia, né, porque os preços são cada vez menores. Então você pega para um celular, televisão, vários produtos, acho que todas as categorias a gente tem produtos hoje, já entrando em campanha para o Dia das Mães, com preço menor do que Black Friday. Olha só. Então era um negócio que não era esperado. Dia das Mães normalmente é uma hora que você vende muito, tem promoção, mas é uma margem um pouco melhor. A margem da companhia vai ser um pouco melhor, mas a gente está com desconto melhor para o cliente. Aí qual que é o desafio? A receita total não cresce, porque você vendia um celular, tem celulares que a gente vendia por R$899 e que vai vender por 700 e poucos reais agora. Então você vende mais telefone para fazer o mesmo tanto de dinheiro. Sim. Esse aqui é o desafio. Televisão, idem. Você compra uma televisão 65 polegadas, às vezes pelo preço que pagava numa 50 polegadas há um ano atrás. Então realmente tem muita inovação. Aí tem novos players entrando, traz um produto melhor, com preço mais competitivo, obriga os atuais a também fazer uma promoção. Então a gente consegue aí criar uma dinâmica de mercado que tem impulsionado o crescimento. Até o pessoal pergunta, né, como é que você está conseguindo crescer 17% em loja física com esse cenário macroeconômico que tem aí? Uma coisa é essa, a competição entre os fornecedores que traz vantagem, a escala nossa ajuda pelo market share que tem, e a outra é a força do crediário. O consumidor está empregado, tem disponibilidade de dinheiro, mas ele não tem capacidade de pagar tudo à vista. Então o crediário, o parcelamento, é sim uma alavanca importante para permitir o crescimento de vendas em loja física e o incremento de rentabilidade gradual na companhia. Perfeito. Renato, você falou do crediário e vocês fizeram, repensaram a forma de financiar esse crediário também, né? De como vocês iam captar esse dinheiro. Em que pé isso também tá? Eu queria entender um pouquinho melhor, se pudesse explicar pra gente, porque isso foi importante, isso é importante até para aliviar a pressão financeira, né? Esse ponto também é importante, né? A companhia, como eu falei, para eu melhorar a margem, eu preciso crescer o crediário. E a gente estava numa situação onde o crediário ele era fundeado, né, basicamente por bancos e através de uma modalidade que é o CDCI. E a gente tinha uma limitação de crescimento. Então, até o meio de 2024, a gente não conseguia crescer o crediário. Por consequência, as vendas não cresciam. Quando a gente entregou o segundo trimestre com um fluxo de caixa operacional positivo, ainda não insuficiente para cobrir os juros, mas já o fluxo de caixa da operação positivo, isso melhorou muito a atratividade de crédito. E aí a gente conseguiu destravar algumas assets e bancos menores que passaram a dar crédito para a gente poder crescer o crediário. E a gente recuperou no plano de negócio, a gente estava atrasado no crescimento do crediário e conseguiu crescer mais no segundo semestre, recuperando e chegando no final do ano uma carteira próxima de 6 bilhões de reais, um pouco acima de 6 bilhões de reais, dentro do plano que a gente tinha. E lá em 2023 a gente queria ter lançado um FDIC, que é para a gente poder acessar mercado de capitais de forma pulverizada, trazendo uma cota sênior e dar mais estabilidade para esse crescimento do crediário. E, obviamente, no médio prazo, reduzir também o custo de funding desse crediário, podendo ser mais competitivo no crédito do consumidor e melhorando a rentabilidade desse produto. Isso atrasou,
dado o cenário macro pior, ficou mais difícil. E aí só com a entrega recente do segundo semestre de 24 que a gente conseguiu destravar e colocar o FDIC de pé. Então hoje a gente tem um FDIC já em pé funcionando e tem outros FDICs para sair, tem coisas a gente trabalhando aqui que realmente vão dar-nos mais capacidade de crescimento, principalmente com mais estabilidade para não ter que ficar pisa no freio, agora pode acelerar, que gera aquele custo de aceleração que perde consistência. Então hoje a gente está muito bem estruturado e encaminhado, mesmo com o cenário macro adverso, para ter suporte para entregar o plano de negócio que exige um crescimento do crediário, mantendo esse ritmo aí que a gente está crescendo mais ou menos 100 milhões de reais por mês a carteira do crediário, 80 a 100 milhões, e queremos manter esse ritmo até o final do ano. Perfeito. Renato, a gente estava falando sobre a importância de ter a melhora operacional, mas também de ter a melhora de estrutura de capital, que esse é um ponto crítico e que eu acho que é onde vocês ainda têm mais trabalho a ser feito, né? Vocês fizeram um pedido de recuperação extrajudicial, e isso foi importante para conseguir dar fôlego. Como é que isso tem caminhado? Qual que é o momento agora desse trabalho de estrutura de capital? Vamos lá. O reperfilamento de dívida, né, a gente fez o ano passado, realmente ele tirou aquela pressão de curto prazo, né? Acho que é legal até a gente aproveitar aqui e reforçar, né? Porque nem todo mundo conhece a ferramenta e foi uma modalidade inédita no Brasil, então é difícil. Eu mesmo, quando olhava o nome, você fala, pô, mas isso aqui é um nome ruim, né? E na prática a gente fez, porque tem muitos casos, a maioria dos casos de recuperação extrajudicial, a companhia vai ao juiz e pede um tempo para negociar com os credores. No nosso caso foi diferente, a gente negociou com os credores, chegou a um acordo e homologou em juízo para que isso fizesse prática e não tivesse volta e desse estabilidade e fosse uma solução estrutural para a companhia. Isso foi feito lá em maio do ano passado e concluído em agosto do ano passado, quando a gente emitiu a 10ª debênture, que refinanciou todas as dívidas da companhia. E aí ganhamos fôlego, a dívida hoje, a série 1, ela tem a maior parte do vencimento em 2029, com um pouquinho de vencimento em 26, 27, 28, e a série 2 e 3, bullet, 65% da dívida, bullet principal e juros em 2030. Então, fôlego financeiro, estabilidade, management focar na operação. O que a gente tem que fazer agora para reduzir a dívida? Porque a gente não reduziu, a gente alongou e reduziu o custo para reduzir a dívida. Dentro desse reperfilamento, a gente deu o direito dos bancos de converterem parte da dívida em equity. Então, a série 2, que é 1,5 bi mais ou menos, os bancos têm direito de converter em equity. Decisão dos bancos. Só que eles têm 2 incentivos para converter. Tem um incentivo financeiro, porque ele tem um desconto sobre o valor médio, tem uma condição que permite a ele capturar ganho, e com a transformação dando certo, obviamente a tendência é o equity valorizar e ter um upside financeiro também para os bancos capturarem, dado que eles suportaram essa transformação. E segundo, a redução da alavancagem é benéfica porque eles são credores de outras linhas de dívidas financeiras e de crédito, que uma companhia com melhor estrutura de capital fica mais segura e mais rentável no médio prazo, no longo prazo e sustentável. Então, essa conversão é importante. Além disso, a operação tem que trazer outros benefícios, né? Então, o fluxo de caixa operacional que a companhia lá durante a pandemia consumiu 2 bilhões de reais por ano para construir negócios, a gente mudou isso. Hoje entregamos em 2023 600 milhões de reais positivo, 2024 900 milhões de reais. Queremos entregar um resultado muito melhor em 25 e vamos entregar, estamos trabalhando para isso. Isso aqui ajuda, porque todo adicional de caixa ajuda na estrutura de capital. E tem 2 alavancas que são mais relevantes que vale a gente citar, né? Tem outras menores que somadas também ajudam, mas 2 grandes. Uma é a monetização de crédito fiscal. Acho que no Brasil, né, para deixar claro para todos, acho que é importante explorar também, a gente tem diferentes incentivos fiscais, e aí a forma de onde, o estado que você vende a mercadoria, de origem e destino, isso afeta bastante a carga tributária. Só que dependendo da estratégia, você gera créditos tributários, que melhoram o seu EBITDA, mas isso não vira caixa. A gente passou a priorizar a nossa decisão logística considerando o impacto no caixa. Tá. Então, com isso, a gente tem conseguido fazer uma monetização líquida de impostos, que estava acumulando, né, chegou a bater quase 5 bilhões de reais só de ICMS, crédito de ICMS, e a gente vem monetizando 100 milhões por mês. Hoje, a gente está em 2 bilhões de reais. Ainda tem 2 bi para ser monetizado, a gente espera, em 2 anos, acabar com esse crédito fiscal aqui, transformar ele todo em dinheiro, aí melhora a estrutura de capital da companhia, porque é um ativo hoje que não gera nenhum valor. A outra alavanca são os passivos trabalhistas. A companhia consumia 1.300, 1.400 por ano de passivos trabalhistas. Tem um legado da companhia que vem anterior a 2019. Foi acabando esse legado e encontramos também oportunidades, dado que a companhia ficou exposta com uma governança que
permitia aí aproveitadores a gerarem muita despesa trabalhista, a gente foi fechando a porta. Isso começou na gestão passada e a gente continuou e aperfeiçoou, e agora fizemos uma mudança muito forte que está trazendo um benefício muito grande para a companhia. A gente gastava 300 milhões por trimestre, quarto tri já gasta um pouco mais de 100 milhões de reais, primeiro tri vamos entregar outra surpresa positiva. Então acredito que esse vai ser um ponto que vai até nos surpreender do ponto de vista do plano de negócio, entregando um 2025 melhor do que era a projeção para 2026 de trabalhista, que aí consome menos caixa e também sobra mais para a estrutura de capital. Então está bem endereçado, acho que a gente vai conseguir entregar tanto a evolução de margem operacional para ter um fluxo de caixa melhor no final de 25, quanto também essas alavancas que vão melhorar a estrutura de capital para a gente ter uma companhia muito diferente da que tem hoje. Isso que eu acho legal. A gente olha para trás, há 2 anos atrás, era uma companhia com pressão de fluxo de caixa, com fluxo de caixa negativo, com pressão de liquidez, com duration curto de dívida. Hoje, operação muito mais saudável, uma rentabilidade operacional que vai virar referência de rentabilidade operacional para mim no curto prazo e com duration longo, mas daqui 1 ano a gente vai ter uma companhia ainda mais eficiente operacionalmente e com uma estrutura de capital que vai nos permitir entrar sim num ciclo de crescimento e aproveitar algumas oportunidades que a gente vai ter pela frente. Importante num ambiente como o de agora também, né? Muito de importante. juros altos, porque esse custo de dívida é sempre... ter essa pressão financeira é sempre complexo, né? E tem até outra coisa, né? Que aí é muito legal quando a gente fala até com o mercado de capitais. O varejo, tipicamente, ele é uma proxy de macro. Então, quando o macro está indo bem, o varejo ganha dinheiro. Quando o macro está indo mal, o varejo perde dinheiro. Então, tanto que você vê mais investidores, traders e hedge funds do que investidores long only em varejo. Eu acho que o nosso caso, né, isso que me seduziu, porque eu não gosto muito desse negócio de varejo, eu acho ele pouco atrativo. A gente tem um diferencial grande que é esse business de crédito. Crédito para consumidor, seja com crediário, seja a oportunidade de usar o banco e fazer empréstimo pessoal, e crédito para a cadeia de fornecedores. A gente tem muitos fornecedores que precisam antecipar as nossas faturas, então risco de crédito zero para a gente, e que hoje antecipam com bancos ou asset funds ou bancos pequenos parceiros num custo muito alto, que essa rentabilidade pode ficar com a companhia. Então, arrumando a estrutura de capital, mais do que crescer a companhia, é importante a gente alocar dinheiro nesses business que são rentáveis. E aí, eu acredito que essa companhia pode gerar mais valor em cenário macro adverso, com taxa de juros mais alta, do que em mais baixa, se a gente tiver estrutura de capital adequada e alocar dinheiro nesses business de crédito. O varejo, o pedaço de varejo vai diminuir um pouco quando o macro estiver pior e melhorar e crescer mais quando o macro está melhor. Mas o business de crédito tende a ser mais rentável, porque o seu universo potencial de crédito, como os bancos estão mais restritivos, eu ganho um addressable market maior. E aí consigo rentabilizar melhor o ecossistema. Obviamente, isso para a premissa, para isso é ter uma alavancagem baixa, como você mesmo colocou, onde a companhia pode ficar menos exposta à variação de juros do ponto de vista de despesas financeiras. Perfeito. Renato, você comentou da questão da loja física, como ela foi importante, e de também o trabalho que vocês fizeram de olhar, sair de algumas categorias que não eram as categorias principais do grupo. Que a gente está falando aqui de principal, fogão, linha branca, né? E linha marrom, que é TV, aparelhos de celular, enfim. O que deve ser o e-commerce do Grupo Casas Bahia, pensando mais à frente? Ele já está no modelo ideal? Ou o que ele deve ser? Ótimo. O nosso e-commerce ele tende a ser realmente concentrado nas categorias core. Então, facilitando, é tudo que tem tomada e móveis. Então, se a gente pega realmente a linha branca, é o carro-chefe da casa, televisão, onde nós somos líderes de mercado disparado, celulares, tecnologia. E portáteis em geral. Portáteis tem um pouco mais de competição, um mercado muito fragmentado, mas nesses itens big box, que a gente chama, né, os itens grandes, televisão e linha branca, a gente realmente tem um diferencial, não só da escala comercial, mas da infraestrutura logística que nos dá muita vantagem competitiva. A gente começou a ajustar o e-commerce. Ele não cresce, mas ele parou de encolher, agora que tirou as categorias não core. Está com uma estabilidade, um crescimento pequeno nas categorias core, até porque o mercado também está de lado. Mas tem uma modificação estrutural. 2 coisas. Nosso marketplace, ele também passou a ser de itens core e adjacentes ao core. Então, por exemplo, eu não vou vender capinha de celular e cabos de televisão, mas isso eu vendo no marketplace, porque o consumidor que está comprando a televisão quer adicionar ali alguns acessórios ou celular. Então, isso está crescendo bastante. O marketplace já está crescendo 24%, mesmo tendo metade das categorias e muito menos SKUs do que era no passado. A segunda coisa, e essa é relevante, a gente gosta da loja física porque ela tem crediário, que é o que traz rentabilidade.
Então, como é que eu faço para aumentar a participação de crediário e de serviços no e-commerce? Serviços são instalação, impermeabilização de um colchão, seguros, garantia estendida. Então, aprimorar a UX do site, a experiência do consumidor no site, para vender serviços e para vender crediário, e trabalhar CRM para vender crediário no e-commerce, são alavancas de crescimento. O crediário tinha 2% de penetração no e-commerce, 2, 3%, a gente está com 8, 9%. Isso dá para crescer mais. Se ele chegar em 15%, a gente consegue adicionar crescimento maior com rentabilidade. Porque hoje o e-commerce nosso é break-even, né? Não gera valor, ele dá escala. Para poder crescer, eu preciso de mais penetração de crediário lá. Qual que é a dificuldade, o trick aqui? Por que a gente prioriza a loja física? Na loja física, o ticket médio do crediário é mais ou menos R$ 1.500, R$ 2.000. E o duration, 14 meses. Então, quando eu pego o retorno do capital investido para fazer um crediário na loja física, ele é muito maior do que no e-commerce, onde eu tenho 700, 500 reais de ticket e 6 meses de duration médio. Então, é melhor eu aplicar esse dinheiro na loja física. Mas a partir do momento que a gente arruma um estudo de capital e que não vai faltar funding para acelerar os dois, a gente pode sim acelerar um pouco as vendas no canal digital, principalmente focando no crediário, e aí a gente vai ver um crescimento maior. A gente está... Uma coisa importante, né, a gente, do ponto de vista estratégico, é monitorar o market share da companhia na loja física e no e-commerce, porque tem várias plataformas generalistas chegando, e para entender, essas plataformas generalistas estão consumindo nossas categorias ou são outras categorias? O ticket médio geral de plataforma generalista é muito menor, mas a gente monitora. Como a gente está conseguindo ganhar share nas nossas categorias, mesmo no e-commerce, a gente entende que pela escala da companhia, pela relevância da marca, a gente ainda está protegido. Mas essa é, sem dúvida, a maior preocupação estratégica de longo prazo, que tem que ser monitorada e que a gente tem que estar cada vez mais aprimorando nossa execução, experiência do cliente, entrega rápida, entrega num custo competitivo, para que possa manter-se como principal destino do consumidor omnicanal, seja online, seja loja física. A gente começou falando da força da marca. E vocês fizeram também um trabalho de recuperação, tem feito, e investiram um pouco mais em marketing. Você, inclusive, participa das propagandas. Queria entender um pouquinho desse olhar, da importância dessa recuperação de marca e desse posicionamento de Casas Bahia. Legal. Acho isso super interessante, né? Porque a gente recebe feedbacks o tempo inteiro que Casas Bahia está sendo mais vista. E, na verdade, a gente está gastando menos. A gente reduziu quase 30% o investimento de marketing, só que o investimento está focado nas categorias core. Isso faz muita diferença, porque a gente está focado em eletrodomésticos, imóveis, nesse público. Crescemos um pouquinho, sim, quando a gente pega do público alta renda, então a gente está pegando mais o formador de opinião. E aí tem um ganho, né? A mudança do ticker, a mudança do nome, ela nos ajudou bastante. Porque senão, falava-se muito, quando a gente pega na Faria Lima, no mercado de capitais, sobre Via Varejo. Até a própria Via era chamada ainda de Via Varejo, mas não falava-se de Casas Bahia. Então, ela era um ativo que tem muita liquidez, quando você olha como ação, bastante movimento, 60% da nossa base são pessoas físicas, e que é sempre falada, está sempre na mídia, mas como um ativo de bolsa. E a companhia Casas Bahia fazia um marketing de outro lado para falar com o consumidor. Esse negócio de juntar o mesmo nome nos ajuda muito. Então, toda vez que tem um movimento, quando a gente concluiu o reperfilamento da dívida, saiu tanta matéria orgânica falando sobre o benefício da reestruturação financeira que o nosso e-commerce cresceu 10%, a loja física cresceu 10% naquela semana. Então, ajuda muito. Então, como a marca é muito forte, Top of Mind há 19 anos consecutivos, acaba que tem bastante matéria, imprensa, oportunidade de estar aqui falando sobre o mercado de varejo, falando disso, falando de Casas Bahia, o consumidor está vendo ali, aproveita, deixa eu entrar no site e ver que esse cara falou que tem promoção. Pô, o Renato falou aqui, deixa eu conferir o preço da geladeira do celular. E ele vê que é competitivo, que tem escala, e a gente acaba pegando um outro público consumidor que nos ajuda. A companhia tem hoje 116 milhões de clientes, então já cobre quase 95% da população economicamente ativa. Mas muitos consumidores, quando a gente pega principalmente a classe mais alta do Brasil, ele primeiro pensa em outras lojas para consultar, aí ele vai lá e aí às vezes ele compra no e-commerce sem nem perceber direito que está comprando aqui. Ou entra num programa de fidelidade, que a gente tem uma parceria muito grande, e aí resgata e está comprando aqui também. Então agora a gente está chegando mais diretamente, isso tem trazido também maior fluxo, a gente cresceu quase 8 milhões de clientes no último ano, então é bacana, e acredito que é o que vai dar sustentação para um crescimento gradual, não tem bala de prata, mas de longo prazo, bastante sustentável. Legal. Renato, eu queria entender um pouco o que
você está vendo para 2025? Porque o que a gente escuta, e a gente até estava conversando aqui antes de começar a gravar, é que, embora os números de emprego ainda estejam positivos, a tendência é a gente ter um ano de mais pressão inflacionária, juros mais altos, como você mesmo comentou, né? O mercado já está trabalhando com 15%, e um segundo semestre, portanto, mais complexo. E juros é um problema para o tipo de varejo que vocês fazem, que depende muito de crédito. Como que você está vendo 2025 e como vocês estão se preparando para isso? 2025 vai ser um ano, do ponto de vista macroeconômico, bastante desafiador. Eu acho que a gente, primeiro, tem bastante volatilidade, muita incerteza na mesa. E como você colocou, as variáveis mostram que é um ano mais difícil. Acho que quando a gente começou a reestruturação e tomamos decisões difíceis de corte de custos para preparar a companhia para um cenário muito adverso, ouvi de muita gente do varejo que a gente estava sendo agressivo demais nos cortes, que não precisava, que se os juros viessem para baixo e um pouquinho de crescimento, já resolvia o problema e a gente acabar perdendo um pouco de time to market, crescendo menos do que o potencial da companhia por estar mais enxuto. Acabou que a decisão se mostrou acertada. O mercado, o cenário macro está se confirmando mais desafiador. O que a gente acredita é que vai ser bastante desafiador, mesmo com a eleição, que tende a ter algum incentivo para o nosso público consumidor, né, como a gente vê para o Brasil inteiro, tem sim algumas medidas que dão fôlego. Sejam linhas novas de incentivo, que chega dinheiro na mão da população mais carente, a gente tem crescido bastante norte e nordeste, onde recebe linhas de subsídio e incentivos do governo. Seja, por exemplo, a reforma fiscal, se tiver isenção de imposto de renda até R$5 mil, isso confirma realmente é o nosso público consumidor, então tem algum vento de cauda. Ano eleitoral, ano que vem, tende a ter um pouco mais de incentivo. Mas a gente prefere ser muito conservador nesse approach e considerar que a gente vai ter um cenário macro difícil. Os juros mais altos exige que a gente cobre taxas mais altas no crediário, tem uma necessidade muito forte, então ele reduz o potencial de crescimento do crediário. E, principalmente, a gente optou por ser muito conservador na concessão de crédito. Então, quando olha, mesmo com o cenário macro piorando, a gente está com a inadimplência melhorando. Então, esse é um negócio que, assim, por uma escolha da companhia de crescer menos e alocar crédito nos ratings um pouco melhores para que a gente faça uma prevenção caso haja alguma retração mais forte na economia, que ocorra algum desemprego maior que possa impactar os indicadores de crédito. Se não tiver e vier algum upside, a gente vai pegar um pouco de vento de cauda e cresce um pouco mais. Talvez vai deixar um pouco de crescimento na mesa, mas dá tempo de se organizar e crescer. Acho que a postura correta que a gente entende é ser mais conservador, entendendo que a gente vai viver um cenário macro ainda bastante desafiador durante todo o 25 e possivelmente 26 também. Você comentou dessa questão de que houve quem criticasse a dosagem do remédio que vocês tomaram ali no começo, né, do plano. Acho que parte disso vem também, se explica ou se reflete também um pouco no ceticismo quando a gente olha ainda para o sell side, que são os analistas de banco, de investimento, que acompanham o papel, acompanham a operação. Queria ter um pouco do seu olhar de como é que está a conversa com esse lado do mercado, e também com os investidores, né? Vocês têm muito investidor pessoa física, mas como fazer para atrair também aqueles investidores institucionais que têm um olhar mais longo prazo, que tendem a apostar na tese da companhia, do negócio? Acho que a gente conversa, né, com todos os lados, tanto sell side quanto buy side, e os investidores mais estratégicos que a gente quer trazer para a companhia. A gente chegou a abordar lá atrás, na época do follow-on, e obviamente não só para o cenário macro, a situação da companhia era muito difícil para trazer algum investidor de longo prazo. Hoje o que a gente escuta é ninguém tem nenhum pushback sobre a estratégia, todo mundo entende que a gente está no caminho correto do ponto de vista de estratégia. O desafio de execução tinha um risco grande de desalavancagem operacional, que esse era o grande receio, tanto do sell side quanto do buy side. A gente falou 10 de agosto, a gente mostrou 14% da receita era não core. Quando você pega o low da companhia, né, o piso de receita, foi o primeiro TRI de 24, que foi 14% menor. Então, exatamente dentro da nossa previsão. E depois a gente começou a recuperar isso de forma gradativa. Foi menos 9 de same-store sales no primeiro TRI, 0-0 no segundo, 6,5% no terceiro, 17% positivo no quarto trimestre. Hoje, o que a gente escuta, com vários que a gente tem um pouco mais de liberdade, fala, porra, até que esse plano pode dar certo, hein? Então, já começa a ter um goodwill
de apostas. O grande questionamento agora é, cara, essa conversão vai mesmo acontecer da dívida? Vai ter realmente a melhora de estrutura de capital? Entendi que operacionalmente, cara, você está no caminho e muito provavelmente vai ter uma companhia, cara, que operacionalmente é legal. Mas a estrutura de capital vai ser compatível com o tanto de caixa que você consegue gerar ali? Porque senão precisaria de um aumento de capital muito grande ou uma diluição muito grande. Então é necessário a gente ter essa conversão e entregar essas outras alavancas para ter realmente a melhoria de estrutura de capital. Acho que o mercado vai precificar corretamente essa melhora a partir do início do ano que vem, depois que a gente concluir o plano de transformação. Claro que alguns movimentos pontuais começam a aparecer algumas apostas. Então a volatilidade da ação da companhia está muito grande. Se pegar desde o início do ano, teve mês aí que bateu 300% de aumento, aí volta para baixo. Porque tem algumas apostas, isso combinado com um mercado muito curto, combinado também com apostas no macro, né? Muita gente aposta, já chegou no teto de juros, se começar a cair, é exponencial a geração de valor aqui. Então acaba trazendo uma volatilidade grande. Na nossa visão, a gente vai ter mais consistência e percepção correta do valor de mercado da companhia depois de concluído o plano de transformação, mais para o início do ano que vem. Legal. Queria ter só um pouco agora do seu olhar para a gente concluir. Para frente, então, dando tudo certo, qual que é o futuro, pelo menos aí no médio prazo, para Casas Bahia? Que a gente enxerga, né? Concluída a transformação, tanto operacional chegando numa rentabilidade boa e a estrutura de capital, a gente entra num ciclo de crescimento em 2026. Hoje a gente tem as 1.075 lojas que estão espalhadas em 500 cidades, mas a gente já vende crediário em 5.000 cidades. Então tem um addressable market muito grande. Então a gente pretende abrir lojas em mais 200 cidades onde tem uma população relevante, que isso amplia muito a penetração do nosso e-commerce quando abre uma loja, chega a crescer 3, 4 vezes, então ajuda bastante. Isso é importante, isso é da multicanalidade, da omnicanalidade. Né? As lojas funcionam como mini hub, então eu consigo entregar mais rápido. Hoje a gente entrega 65% same day delivery, 80% em 24 horas, mas porque usa os CDs e as lojas como mini hubs. Então essa omnicanalidade funciona muito bem. E nas cidades onde a gente está, existem também várias cidades onde, para aumentar a penetração, eu preciso abrir mais lojas, porque tem várias regiões de consumo e eu estou, às vezes, só em uma delas. Então, regiões Nordeste, Centro-Oeste, onde tem mais rentabilidade com os crediário, o Sul deve ficar mais para um segundo momento. Claro que a gente não vai fazer isso de uma forma, um pace único, né? Você vai ter de forma gradativa, mas a ideia é iniciar um ciclo de expansão de forma gradativa em 2026, alocando dinheiro nesses business de crédito que são rentáveis, e aí parte do lucro investido em capex de novas lojas para que a gente possa ir crescendo de forma gradativa a companhia. O e-commerce, a gente entende que melhorando o estrutura de capital a gente consegue acelerar o crediário e ele tende a ganhar bastante share. A gente tem hoje 26% de share em loja física no nacional e 15% no e-commerce. Então tem muito espaço de crescimento no e-commerce, assim que a gente tiver um pouco mais de capital disponível para poder ter investimento dos dois lados. Renato, vou fazer uma última pergunta mesmo, mas é que me veio agora aqui à mente. Eu tenho ouvido muito de grandes executivos do varejo a preocupação com a competição com outras, do bolso do consumidor com outras coisas que não costumavam existir, como as apostas online. Então a gente está falando aqui, sei lá, do jogo do Tigrinho, de bets. Vocês percebem algum impacto? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito que a gente não tem números oficiais, né? Impacto com certeza existe. Acho que afeta a saúde financeira das famílias do mercado brasileiro, da população brasileira, e até tem um dever aí regulatório de responsabilidade de, cara, tentar trazer um pouco mais de disciplina financeira para todas as famílias. Quando a gente mede, a gente tentou fazer uma correlação com o crediário, a gente não viu um aumento de inadimplência. Então acho que a gente tentar imputar qualquer dificuldade de crescimento ou operacional de execução a esses fatores externos, eu não acho correto, é difícil de fazer. Eu acho que o mercado é muito grande, o Brasil tem muita oportunidade e tem tudo para a gente poder entregar. Realmente estou confiante com o ano de 2025 para a gente entregar uma transformação muito legal e colocar essa companhia, essa marca onde ela nunca deveria ter saído. Todo mundo voltar a falar, né, as brincadeiras de WhatsApp, dedicação total a você, o quer pagar quanto, é um bordão da população brasileira, o carnezinho Casas Bahia, e ficar ainda mais presente em toda a população. É isso que a gente quer, é isso que a gente está confiante com quem vai entregar. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui.
Se você quiser saber mais, é só clicar no sininho do YouTube, no sininho do Spotify e receber a notificação para saber quando tem episódio novo do Na Sua Sexta. Além disso, todas as novidades da Exame estão no exame.com e nas nossas redes sociais. Eu sou Raquel Brandão e te espero até o próximo episódio. Obrigada.